O propósito, o segredo do chamado. Qual é o propósito e o segredo do chamado? Oi! Vocês estão aí, gente? Olha, estamos aqui na TV Flórida. Eu sou Fernando Lousada e hoje nós vamos percorrer sobre o segredo do chamado dentro do propósito, o propósito do segredo do chamado. Que maravilha! Daqui a pouco eu estou de volta. Meu nome é Fernando Lousada. Sejam bem-vindos ao Segredo do Chamado. Bom, pessoal, o segredo do chamado de hoje nós vamos falar sobre o propósito que Deus tem na nossa vida e a rejeição. O que pode acontecer para impedir, mas quando você tem um propósito na sua vida, não tenha dúvida que nada pode impedir aquilo que Deus tem para você na sua vida. Vamos começar falando hoje sobre Moisés. Moisés, ele foi filho de uma hebreia e foi jogado no rio, porque o faraó mandou matar todas as crianças. Você veja bem como pode uma criança abandonada pela mãe ali no rio, no cesto. Naturalmente, as mãos de Deus foi levando aquele cesto até aonde a filha de Faraó estava. E ele foi criado. E foi ali, começou a aprender tudo que um egípcio podia aprender. Só que dentro do palácio. Aprendeu sobre as artes de guerra, aprendeu sobre a matemática, aprendeu sobre tudo que um general poderia conhecer para poder exercer sua função. Mas só que o propósito de Deus na vida de Moisés era outro. Então, o que aconteceu foi que naquele exato momento que Moisés viu o hebreu sendo espancado, ele se indignou e assassinou o egípcio. Ali começa o propósito de Moisés com Deus e para salvar o povo hebreu. Eu estou lembrando disso porque na minha vida também aconteceram muitas coisas de ruim para que hoje eu não estivesse aqui. E eu tenho a certeza que você também pode ter passado por muitas coisas ruins para que hoje você estivesse onde você está. O que aconteceu foi comigo, que hoje eu estava até lembrando, que um belo dia meu pai se separou da minha mãe e foi embora e desapareceu. Aquela rejeição de não ter o meu pai do meu lado, ela crescia a cada dia. Eu fui um menino que passei por muitas situações ruins, muitas coisas erradas e também várias vezes à beira da morte. Mas o propósito de Deus, ele não falha. Quando Deus tem um propósito na vida de alguém, não tenha dúvida que você pode passar por o que for. Na hora certa, Deus vai desviar você, como desviou aquele cesto no rio Nilo até a filha de Faraó. Eu lembro que um dia, depois de tanta saudade, de tanta tristeza e rejeição porque meu pai não estava do meu lado, eu decidi ir até ele. Peguei um ônibus, mais ou menos com 16, 17 anos de idade. Cheguei lá no apartamento dele, na Penha, na rua Montevidéu, lá no Rio de Janeiro, e toquei a campainha. Sedento de prazer e desejo e de amor de escutar a voz do meu pai. Quando eu toquei a campainha, atendeu uma mulher. Falou, alô, bom dia. Eu falei, seu Armando está? Quem quer falar para ele? Fala que é o Fernando. Aí ele atendeu, falou, quem é que é? Eu falei, sou eu, pai. Aí ele, peraí. Aí ele desceu o apartamento, me pegou nas minhas mãos, saiu correndo. E quando chegamos na beira de uma lanchonete, ele falou, não, venha correndo, porque eu não queria que a mulher visse você. Aí eu falei, o que houve, pai? E daqui a pouco apareceu uma mulher na nossa frente. Ela olhou para mim, olhou para ele e disse assim mesmo, Armando, não precisa falar nada. Esse menino é a sua cara. Por que você não me falou que você tinha um filho? Olha, pessoal, eu confesso para você que naquela época aquilo soou tão mal, aquilo veio como uma bomba no meu coração e eu quase derreti
ali, literalmente. Ele me olhou e falou, não é meu filho, mas eu não queria falar nada para você não, que eu tinha filho, porque isso já foi o passado, isso já foi a carta marcada que já acabou. Ou seja, mais uma vez, ele falou algo que me deixou muito mal. A rejeição aumentou no meu coração. Ele foi e pagou o lanche, me deu o dinheiro da passagem para eu ir embora para casa e foi embora, não me deu um abraço, nem um beijo, nem falou nada. Virou o rosto, virou a cara e foi embora. Eu fiquei em pé ali, do lado da entrada da linha do trem, durante mais ou menos 1h30, parado, refletindo o que tinha acontecido comigo. Muito triste eu fiquei. Dali para frente, foram coisas horríveis que aconteceram na minha vida por conta daquela rejeição. Momentos onde eu quase morri várias vezes por conta da saudade de ter um pai do nosso lado. Eu falei isso para você porque eu tenho a certeza que você também pode ter passado por muitos problemas, muitas tristezas, rejeições. E isso pode gerar muitos comportamentos ruins. Por exemplo, a pessoa que fofoca muito, que fala mal dos outros todo o tempo, não tenha dúvida que na sua infância ela teve algo que foi gravado no seu subconsciente e que estava destruindo a vida dela. Mas se ela tiver um propósito com Deus, no momento certo, ela vai entender e vai mudar. Aquela pessoa também que é egocêntrica, que ela faz tudo, mas tem que sempre se dar bem e também ela quer ser o holofote de tudo. Naturalmente, quando ela era pequena, também aconteceu alguma coisa muito ruim, uma rejeição muito forte, algo muito pior do que eu estou falando, para poder essa pessoa ser desse jeito. Tudo tem causa e efeito, porque na verdade nós somos a soma de vários temperamentos e comportamentos e coisas que adquirimos do nosso consciente, do nosso subconsciente, mas de pai, avô, tataravô e assim. São várias gerações que vão se acumulando geneticamente e o comportamento vai passando de pai para filho, não tenha dúvida. Isso tudo poderia ter acabado se houvesse amor. Mas como a gente sabe, a vida ela não é fácil. Ela não é fácil. E o diabo não brinca. Ele quer acabar realmente com todas as pessoas que têm um propósito com Deus para levar o amor e as boas novas para toda a humanidade. Eu falo isso para você porque vivi na minha pele. Mas vamos voltar para Moisés. Moisés foi e conheceu a Deus. Conheceu o propósito dele. Deus transformou a vida de Moisés por conta de um propósito que ele tinha na vida dele. Salvou todo o povo hebreu. Toda aquela geração foi salva. Olha que propósito maravilhoso. Se você for falar também sobre a vida de José, também é a mesma coisa. José foi jogado num buraco, José foi vendido por escravos, José foi para a prisão, José quase morreu várias vezes. Mas o propósito de Deus com José, não tenha dúvida que foi maravilhoso. José foi o segundo do Egito e abençoou também todo o povo hebreu. Você veja bem, comigo também não foi diferente. Apesar de ter passado por tudo, chegou também um momento onde o propósito de Deus prevaleceu na minha vida. Ou seja, como as mãos de Deus levou aquele bercinho boiando até a filha de Faraó, ou também como as mãos de Deus protegeu José na cadeia, no buraco, na cadeia, na prisão, e depois foi o segundo governador do Egito, tudo isso também teve um propósito na minha vida. Por mesmo passando por tantos problemas, a genética de Deus em mim prevaleceu. A genética de Deus em Moisés prevaleceu. A genética de Deus em José prevaleceu. A genética de Deus em Paulo prevaleceu. Imagine Paulo. Meu Deus, quantas pessoas Paulo não assassinou. Quantos cristãos Paulo não jogou nos leões. Quantas pessoas
Quantas famílias Paulo não desgraçou? Mas o propósito de Deus não pode ser quebrado. O propósito de Deus não pode ser destruído. No momento certo, na hora certa, o segredo do chamado para cada um de nós vai aparecer. Você precisa só fazer uma coisa: ceder. Às vezes é muito difícil, porque a gente quer ficar no mundo, a gente quer ficar na vida, a gente quer ser tudo diferente do que Deus tem para nós. Mas acontece, não tenha dúvida. O propósito de Deus é maravilhoso. A Bíblia fala assim, em Romanos 12:2, transformai-vos a vossa mente para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Olha, a genética, ela é fabulosa. Como eu já falei aqui no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 26, Deus fala assim: façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança, e ele terá domínio de tudo nesta terra. Olha, nós temos a genética de Deus. Eu tenho a genética de Deus em mim. Você tem a genética de Deus dentro de você. Essa genética é o segredo do chamado das nossas vidas. Porque se você tem a genética de Deus dentro de você, você nada mais, nada menos tem o poder da criação. Você pode criar tudo o que você quiser dentro de você e se manifestará tudo na sua frente, literalmente. As pessoas acordam hoje em dia, de acordo com tudo que aconteceu no seu passado, assim: eu não aguento, isso não vai dar, eu já estou destruído, já não dá mais para viver assim, eu não tenho mais dinheiro, essa doença está me matando. Mas eu falo para você, se você tem a genética de Deus dentro de você, se você tem a criação de Deus dentro de você, eu quero que você faça um teste. Uma semana, um mês, você começa todo dia a falar: Senhor, muito obrigado, porque a genética do céu habita dentro de mim. Hoje, esse dia maravilhoso, eu tenho a certeza que muitas coisas boas vão acontecer. Senhor, muito obrigado, porque eu sei que daqui a pouco o seu propósito vai se realizar na minha vida. Senhor, muito obrigado, porque as pessoas gostam muito de mim. Senhor, muito obrigado, porque eu tenho um bom emprego, tenho um bom salário, eu tenho uma excelente saúde. Olha, quanta coisa você pode criar dentro de você a partir do momento que você acredite. Porque Deus, quando fez o ser humano, ele criou uma máquina perfeita. O seu corpo pode se curar sozinho. Você pode tomar decisões maravilhosas para poder atrair tudo de bom para a sua vida. Você pode criar, você pode transformar. Você tem uma máquina aqui dentro do seu crânio, que é o cérebro. Ele é, e não tenha dúvida, o maior computador. Nem a inteligência artificial bate o nosso cérebro. Nós criamos constantemente. A inteligência artificial, ela só cria quando nós ensinamos a ela. Mas nós criamos tudo. Tudo nós criamos neste mundo. O que você tem criado para a sua vida? Eu quero lembrar você do começo da nossa conversa. Moisés, ele mesmo sendo criado dentro do povo egito, a genética dele, a genética de Deus que tinha dentro dele, falou mais alto no momento certo. Embora ele sempre tivesse um comportamento como um egípcio, ele tinha a genética de Deus dentro dele. Misturado com o propósito, ele pôde olhar e conquistar todas aquelas terras com os hebreus. Sair de lá, passar pelo Mar Vermelho e assim continuar todo o propósito que Deus tinha na vida dele. A mesma coisa com José. Tudo o que aconteceu com aquele homem poderia ter morrido, poderia ter sido destruído, mas o propósito de Deus foi o segredo do chamado da vida dele.
E não tenha dúvida que você pode estar nos escutando agora e pensando assim, mas eu estou sofrendo muito, a minha vida não anda, eu sou um desgraçado da vida. Olha, meu irmão, minha irmã, meu filho e minha filha, eu quero falar para você uma coisa. Presta bastante atenção no que eu vou falar para você. O segredo do chamado da sua vida é: a genética de Deus está dentro de você. Você todo é imagem e semelhança do Pai. Você é imagem e semelhança do Criador. Ele te deu o poder de criar a sua própria vida, ou seja, você é o maior profeta da sua própria vida. Você pode profetizar agora e declarar: a minha vida é abençoada, a minha saúde é abençoada, o meu trabalho é abençoado. Tudo pode mudar a partir do momento que você começar a profetizar, a falar as bênçãos de Deus, do céu, na sua vida. E toda a sua vida vai mudar. Quando você abrir o seu coração e entregar a sua vida para Jesus, tudo pode mudar na sua vida. Só que hoje em dia está muito estranho, porque as pessoas, elas acham que entregar a vida para Deus é só ir à igreja e ficar sentado lá e depois ir para casa. Não, não, não. Você precisa exercer a totalidade da genética de Deus em você. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus ele ampara, Deus ele ama, Deus ele cuida, Deus ele dá. E você? Está exercitando a genética de Deus com os seus irmãos? Está ajudando as pessoas? Está falando bem do seu amigo? Está falando bem das pessoas que estão ao seu redor? Você está cuidando de que tudo na totalidade não seja só uma ida na igreja? Só sentar no banco, escutar o pastor falou e depois você vai embora? Não, esse não é o propósito somente da sua vida. Você tem um propósito muito maior do que só ir um domingo na igreja. E olha que tem pessoas que não estão indo na igreja e têm um propósito muito maior, estão fazendo muito mais coisas do que nós que estamos na igreja. Eu vou voltar lá e falar o propósito da vida de Moisés. Deus trouxe aquela criança naquele parquinho, naquele bercinho, lá naquele rio. Você pode imaginar comigo? E foi levando Moisés. E ele foi crescendo e Deus foi levando Moisés. Assim também, Deus, não tenha dúvida, está fazendo com você. As mãos de Deus estão levando você exatamente para onde Ele quer. Mas fique atento, porque se você não ficar atento a isso, você pode sofrer muito mais do que você já está sofrendo. Se você abrir o seu coração, você vai sofrer muito menos do que você está sofrendo. Aí você pergunta para mim assim, mas Fernando, como é que eu faço isso? Olha, liga para mim, pode ligar, meu telefone está aí na tela e você pode ligar para mim. A gestão de emoções do segredo do chamado vai fazer você saber qual é o propósito da sua vida. Por que tantas dores que você passou, tantos traumas, tantos sofrimentos repetitivos? Por que isso tudo aconteceu? A nossa gestão de emoções pode levar você a saber que você pode ser um Moisés, um José, um Paulo, um Pedro, ou alguém simples, mas de grande poder e de grande amor e com a genética de Deus dentro de você, e você vai poder transformar tudo dentro de você para que tudo do lado de fora seja diferente. Não tenha dúvida que a gestão do segredo do chamado pode fazer isso com você. Eu quero deixar esse abraço para você agora, com muito carinho, e falar para você o seguinte: você não está só, ok? Eu me sentia só porque tinha uma rejeição muito grande. Talvez você possa estar sentindo só por algum outro grande motivo de sofrimento desde a sua infância até agora. Talvez uma moléstia sexual, uma moléstia de um bullying, várias outras coisas que acontecem com a gente. A gente sabe que a vida não é mole. Ela veio para destruir literalmente as crianças. O diabo veio literalmente para destruir a criança,
para formar um terrível adulto, como temos por aí muitos. Mas eu te digo de novo, você não está só. A mão de Deus está passando agora e passando pela sua casa, pela sua vida, pelo seu coração. Escute essa voz agora. Escute essa voz agora. E eu tenho a certeza que tudo vai mudar na sua vida. Ligue para nós. Nós estamos aqui para acolher, abraçar e abençoar você. Presta bastante atenção. O segredo do chamado é saber quem você é e o que você está fazendo aqui. Qual o propósito de Deus da sua vida neste lugar, nesta terra. Que Deus te abençoe. Meu nome é Fernando Lousada e esse foi o Segredo do Chamado. Nos vemos na próxima.